tá? Então, vamos nessa. Gente, vê, quando a gente pensa em Roma, na verdade, quando a gente pensa qualquer estrutura, qualquer civilização, isso é uma dica geral em história, tá? Você vai estudar períodos, ok? Vai estudar períodos. Aí, o que acontece? Na história de Roma, quais são os 3 períodos que a gente estuda? Primeiro, né, que o primeiro povo ali, que já estava dentro do lugar que um dia a gente vai chamar de Roma, tá certo? Foi a monarquia, se tinha um rei, ok? Aí esse rei, essa forma de governo monárquica foi derrubada, certo? E nasceu o quê? A república. A república é uma forma de governo, aonde você não vai ter um rei, por exemplo, você vai ter, no caso aqui de Roma, o Senado como órgão principal, ok? Depois que o Senado for decair, né, for retirado ali como órgão principal, quem é que vai vir? O Império, o grande Império Romano. E ele é grande mesmo, tá? Para vocês terem noção, o Império Romano, ele tem colônias, não é? Na África, na Ásia e, obviamente, na própria Europa, né? Porque Roma fica na Europa, né? Itália, ok? Então, você pensa dessa forma, né? E no Império, o grande título vai para o Augusto César, o grande imperador, né? E ainda tem caráter divino. Não basta ser imperador, ele precisa ser o quê? Representante de Deus na Terra. Então, o que acontece, tá? Então, quando acaba o Império Romano, é que começa a Idade Média, que começa o feudalismo. Aluno esperto, aluno NCN, pega essa dica, certo? Porque ele entende, falou de Roma, opa, a Roma aqui que está falando, a minha prova do SSA, está trazendo monarquia, está trazendo república ou está trazendo império? Ou vai achar que eu vou cair na casca de banana porque está falando de uma transição, tá? Aí eu vou te dar uma dica de ouro. Quando a gente fala de Roma, o Império Romano era tão grande, tá certo? Que uma das saídas que um dos imperadores, que já já eu falo dele, tá? Que um dos imperadores, no momento de crise do Império Romano, ele teve uma ideia. Bem, eu vou dividir Roma em 2. Eu vou ter uma sede administrativa no Oriente, que é o que a gente vai chamar de... É o que a gente vai chamar de... Eu só quero chamar de Império Babilônico. Não. Que eu dei aula hoje sobre isso. Que a gente vai chamar de Constantinopla. Que a gente vai chamar de Império Bizantino. Olha, saca a ideia. O Império Romano era tão grande que ele vai entrar em crise. Quando ele está em crise, uma solução, dividir Roma em 2. Em 2 o quê? 2 sedes. Aquela sede oriental que fica lá no Império Bizantino, que fica lá em Constantinopla, por causa do imperador Constantino, né? O romano imperador Constantino, vai administrar a parte oriental, tá? E essa Roma que a gente conhece, onde tem o Vaticano, onde é a Itália, a gente vai chamar de Império Romano Ocidental, que vai administrar, então, o lado do Ocidente. Ok? Então, essa é uma dica também valiosíssima, tá? O Império Romano se divide em 2. Aí, o que acontece? Se ele se dividiu em 2, quando o Império Romano do Ocidente, que fica na Itália, cai, com as invasões bárbaras, não é? Vem as invasões de... Na verdade, bárbaro é um nome muito feio, né? Na verdade, povos com outras tradições, povos não romanos, não é? Vão fazer a expansão territorial deles, não é? Eles vão lá e derrubam essa sede, o Império Romano do Ocidente. Mas o Império Romano do Oriente, ele só vai cair 1000 anos depois. Aí vê como é fácil. Império Romano divide em 2. Quando o Império Romano do Ocidente cai, começa a Idade Média, começa feudalismo. Quando o Império Romano do Oriente cai, final do feudalismo, final da Idade Média. Entendeu? Início ali, ó, do século XV, das grandes navegações, que infelizmente vai ser o século, né? Século XVI, que vai vir a colonização aqui da América, não é? América do Norte, América Central e América do Sul. Então, a primeira dica do sucesso para você fazer uma prova boa do SSA é sacar essas ideias, ok? Monarquia, República, Império, Império divide em 2, Ocidente, Oriente. A parte do Ocidente cai primeiro, começa o feudalismo. Império, Oriente, cai 1000 anos depois, termina o feudalismo. Tchau e benção.
né? Vamos lá. A outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é exatamente trazer esse slide, que é um slide bem resumidinho. Eu gosto muito dele, porque de maneiras práticas mostra para o aluno o seguinte, vê, na monarquia, tá? O que que vai ter como monarca? Os etruscos. Aí você para pensar, quem são os etruscos? Lembra? Com certeza a tia Rafa já ensinou isso para vocês. Lembra que uma das ideias que a gente aprende com os homens é que tá lá uma terra, uma galera lá, um clã, uma dinastia, um povo, uma civilização. Aí vem uma galera de outro canto, vai lá e coloniza, vai lá e expande seu território, vai lá e conquista. Pronto, vai acontecer isso com Roma, tá? Vai ter lá aquela região e os primeiros povos dessa região, um deles, tá certo? São os etruscos. Então, os etruscos, eles vão lá, dominam os outros povos e eles se tornam rei. Os etruscos saem um rei. É assim que você tem que pensar. Então, os etruscos dos antepassados, dos antepassados, dos antepassados, dos antepassados, não é? Dos antepassados dos romanos que a gente conhece, beleza? São os primeiros povos dali, das imediações. Então, quando você fala da monarquia, você tem que falar do rei etrusco, tá certo? E como é um rei, ele vai né, reinar com poder quase absolutos, ele vai governar a cidade, o exército, ele vai orientar as leis, ele vai ser também um importante sacerdote, geralmente é o sumo sacerdote, não é? Porque tem que construir isso na cabeça do aluno, né? Todo rei é um sumo sacerdote, é um sacerdote supremo. Mas, obviamente, tá certo? Um rei inteligente vai ter o quê? Seus funcionários. Vão ter o quê? Os seus conselhos, os seus auxiliares. Vão ter outros comandantes, vão ter na parte militar, vão ter outros sacerdotes, não é? Cada ali numa aldeia, por exemplo, tá certo? Obviamente, todos, não é? Pensando também num apoio administrativo, aqueles que organizam impostos e por aí vai, tá bom? Mas o mais importante é você compreender que a monarquia é o primeiro grupo, né? O primeiro tempo aí, a primeira política, por causa aí dessa monarquia etrusca, do povo etrusco, ok? A outra coisa, quando a gente fala de república, qual é a coisa primeira que tem que vir na tua cabeça? Apareceu república, tu faz senado. Por quê? Porque quando a monarquia dos etruscos for derrubada, aí você pensa, quem é que derruba a monarquia etrusca? Quem derruba exatamente são os patrícios, os bem-nascidos. Para os europeus, poderia até ser o início do início, tá certo? De uma burguesia, por exemplo, não é? Os grandes proprietários de terra, por exemplo. Então, vai ter o rei etrusco e, obviamente, vão ter famílias muito ricas, clãs ricos. Pronto, são esses grandes proprietários de terra que vão derrubar os etruscos, ok? Quando eles derrubarem os etruscos, começa a república. O órgão mais importante é o Senado. Qual é o papel mais prático do Senado? É você pensar assim, olha, um Senado é um grupo de várias pessoas. Então, já muda. Rei é um, o Senado é um conjunto de pessoas. Não é? Então, veja aí que a ideia já mudou. Quando você fala do Senado, você tem alguns termos que podem aparecer na prova. Quais são os termos? Magistratura. Magistratura, minha gente, é o executivo. É o que a gente chama de executivo, certo? O Senado também vai ter a parte legislativa, as pessoas que vão organizar as leis, ok? E, obviamente, o mais top, o mais poderoso dentro do Senado vai ser o quem? A Assembleia. A Assembleia, não é? Por que a Assembleia, professora? Porque é a Assembleia dentro do Senado, não é? Que vai eleger os senadores. Ou seja, quem são as pessoas que estão na função mais importante dentro de Roma. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Porque quem manda de fato é o senador, né? Então, se liga aí nessas ideias, tá? Senador e cônsul. Cônsul é um cargo, como se fosse um deputado, por exemplo. Só que bem maior que um deputado, né? Então, vão construindo aí essas dicas na cabeça de vocês, beleza? Aí, o que acontece? Tem uma casca de banana que eu vou ensinar para vocês não caírem.
Quando a República cai, quando ela é derrubada como? Ela é derrubada por quê? Vê, todo aluno sabe que para você ter um império, você precisa ter expansão territorial. Você precisa conquistar territórios que legitimamente não eram seus, certo? Mas a expansão territorial não começou no Império Romano. Tcharam! Né? A expansão territorial começa na República. Aí, quando o meu aluno NCN sabe disso, aí é fácil dele aprender o seguinte. Então, o Senado, que é o órgão principal da República, ele vai entrar em crise, óbvio, né? As soluções não vão dar certo. Por quê? Porque, como a expansão territorial começou exatamente na República, ok? O que vai acontecer? Os generais do exército romano, eles vão ganhar muito poder, porque eles estão muito perto dos grandes soldados, mas eles também estão muito perto dos camponeses, eles também estão perto de outras tribos, de outras etnias, de outros, enfim, de outros povos, entendeu? Então ele vai começar a pensar o seguinte, os generais, eu quero participar da política romana. Se eu sou general e sou tão importante para a República Romana, por que eu, soldado general, não posso votar? Não posso ser votado. Porque, minha gente, presta atenção, voto é muito poder. A gente que vota tem muito poder. Agora, obviamente, não saber votar é botar... É olhar o que está acontecendo hoje no mundo, não é? Então, saca só a ideia. Então, os generais, eles vão se levantar contra o Senado e vão derrubar esse Senado. É isso que vai acontecer. Mas para o aluno NCN esperto, ele já entendeu por que os generais derrubam o Senado, ok? Porque a expansão territorial do grande Império Romano começa na própria República. E a moral dos generais estão, ó, up, crescendo. Ok? Quando a gente, de fato, começa o império, a gente não começa com um imperador. Pega essa dica? A gente não começa com um imperador. O Império Romano começa com um triunvirato. Triunvirato. Ou seja, o poder de 3. Só que, obviamente, não é? Esses triunviratos vão se dissolvendo, tá? Por poder, por ambição, por morte, né? Desses triunviratos, desses homens, tá certo? É quando a gente estuda Pompeu, estuda Marco Antônio, estuda... Enfim, não vou falar de nomes agora, porque o que você está aprendendo é a pensar Roma, né? E depois a gente aprende os nomes, tá? Então, vamos nessa. Então, desse triunvirato vai ficar só um. Então, dessa ideia de um é que vai surgir, de fato, né, a ideia do imperador, que é um só. Esse imperador tem todos os poderes na mão dele. Como é que se chama isso? Centralização de poder, ok? Todo imperador centraliza o poder na mão dele. As decisões do poder. Ele pode até ter um monte de funcionário, mas só quem decide é ele. É ele que bate o martelo. Ok? Então, o Império Romano vai ter um, e este homem, este imperador, ele vai se auto-intitular, tá certo? Um Augustus. Augustus quer dizer divino. Ou seja, eu não sou só um reles mortal, meu amor. Eu sou imperador do grande Império Romano. E eu sou um Augusto, ou seja, eu sou um divino. Eu sou representante de God, das divindades na Terra. Você me respeite, você bata a continência para mim. Aí eu vou dar uma outra dica para os alunos NCN, tá? O cristianismo primitivo já vai ter começado a surgir na Ásia, porque Jerusalém, não é? Fica na Ásia, ok? Então, o cristianismo primitivo vai começar a surgir como a religiosidade primitiva, tá certo? Como a religiosidade ali na Ásia, e obviamente, como religiosidade, vai se espalhar pela África e pela Europa também. Chegou aqui no Brasil, papai, não é? Então, o que acontece? No momento da história do Império Romano, você vai ter que entender que não vai bater as tradições, o respeito, as crenças, as atitudes dos cristãos, não vai bater com as atitudes que o imperador romano quer.
dos seus súditos. Por quê? Porque quando a gente trabalha o cristianismo primitivo, a gente tem o quê? Respeite seu corpo, que é um templo divino, não é? Diz assim, só reverencie, só existe um Deus, e esse Deus não está aqui na Terra, por exemplo, né? Esse Deus não é o imperador romano, é mais fácil falar assim. E esse Deus não é o imperador romano, tá certo? Então, existem várias atitudes, não é? Na crença do cristianismo, que não vai casar, não é? Não vai ser compatível com as ações que o imperador, que o Império Romano deseja. Então, é quando o Império Romano começa, tá certo, como é que eu posso dizer uma palavra bem fácil que me fugiu? Vai começar a perseguir os cristãos. Nessa época não existia católico, não, viu, gente? Nessa época não existia protestante, não. Tinha judeus, tinha hebreus, tinha os politeístas, tá certo? Tinha os celtas, enfim, tá? Tinha tribos germânicas. A Igreja Católica não existia ainda, tá certo? O protestantismo muito menos, tá bom? Então você pensa nisso quando falar do Império, se cair alguma questão sobre o cristianismo, ok? Então o que acontece? O Império Romano vai passar 100, 200 anos perseguindo os cristãos, até que um imperador entende que, na verdade, os cristãos não morrem porque é fé. Fé não morre com a morte do corpo. Só que ele tem uma ideia. Ele diz assim, ele pensa dessa forma: olha, eu já combati tanto os cristãos, mas eles são fortes. Então é o seguinte, eu vou dar primeiro liberdade aos cristãos, liberdade de culto, papai. Liberdade de culto aos cristãos, certo? Mas vai vir um outro cara, tá certo? Depois a gente fala o nome dos caras. Aí vai vir um outro cara, um outro imperador, que vai ser mais esperto e vai dizer assim: oxe, eu não vou dar só liberdade, não, de culto aos cristãos. Eu não vou assinar só esse édito, dando liberdade, não. Agora, eu, imperador romano, vou ser o representante deste Deus na Terra. É aí que nasce a Igreja Católica Apostólica Romana. Quando o imperador romano, ele, tá certo, se torna, né, a religião cristã como oficial do Império Romano. E, gente, o Império Romano, na verdade, Roma sempre foi politeísta. Tirando, obviamente, algumas pessoas, alguns povos que eram hebreus, não é? Mas o foco dos hebreus não está em Roma, não é? Está em Jerusalém, está onde hoje é a Palestina, onde hoje é o Iraque, ali no Oriente Médio, onde é a Fenícia. Sacou como é esperto entender a história de Roma assim? Primeiro você entende, depois você estuda, você pega os nomezinhos. Continuando, tá? Então, vocês já sabem agora como é que os cristãos, não é? Como é que a Igreja Católica, os cristãos não, como é que a Igreja Católica, ela surge e como isso faz parte da história de Roma e principalmente do Império Romano, não é, neném? É isso. Agora, para pensar com tia Cris, Se o Império Romano vai ser dividido em dois e o Império Romano do Ocidente cai e começa a Idade Média, aí você já sabe por que, que a Igreja Católica Apostólica Romana se torna tão soberana e tão rica durante a Idade Média. Entendeu? Porque ela já está nos nobres, ela está em alguns reinos, não é? É isso, beleza? Então, vamos lá, tá? Tia Cris quer mostrar para vocês, deixa eu passar aqui o slide. Cliquei no lugar errado, peraí, gente. Não, desculpa. Quando a gente fala de Roma, aquela velha história, qual é a hierarquia social de Roma? Qual é a hierarquia social da Grécia? Não é? Sempre tem isso, tá? Então, opa, deixou de projetar. Tá projetando para vocês? Vocês estão vendo o grupo social? Vocês estão vendo? Que para mim desapareceu. Estão vendo? Tenho até medo que ninguém fala. Mas vamos lá. Certo? Sim. Alô, tá todo mundo me escutando? Sim.
Sim, maravilha. Então vamos lá. Gente, como toda sociedade que a gente estuda, a gente. Obrigada para quem respondeu, tá? Como toda sociedade que a gente estuda, tá certo? A gente vai ter que saber quais são as classes, ok? Os grupos sociais. Você tem a elite, que são os patrícios, ou seja, são os patrícios, vê como é fácil aprender. São os patrícios que têm poder econômico, porque são o dono dos latifúndios, o dono das terras mais férteis, tá certo? Que tem muitos escravos para trabalhar, porque a mão de obra romana é igual à grega, é escravidão. Na Idade Média, é servo. Na Idade Moderna, trabalhador assalariado. A gente está aprendendo isso, minha gente, tá certo? Então, você vai ter os patrícios, que são os grandes proprietários de terra, que outra, só os patrícios que poderiam fazer parte do Senado, ou seja, privilégios, né? Você tem um Senado maravilhoso, mas na verdade quem está ali no Senado não sou eu nem é você. Não é um escravo, meu amor. Não é um cliente, não é um plebeu, não é um ser comum. Entendeu? É elite. Não é? Mudou alguma coisa? Não. Só que sim, né? Hoje em dia não qualquer um pode entrar, principalmente aqui no Brasil, para a política, mas a questão é, será que eles vão lutar para que os privilégios dessas camadas que estão no poder deixem de existir? Ou, na verdade, eles vão se corromper e se tornar mais um, né? Tem esse pensamento aí filosófico político, tá? Então você tem os patrícios que também, minha gente, têm poder militar, ou seja, o exército, os cargos mais altos, só e somente só poderiam ser membros, os patrícios. Ou seja, os patrícios estão na política, os patrícios estão na economia e os patrícios estão no militarismo. Tá? Obviamente, a Cris já estudou bastante e sabe que com o tempo, tá? Isso não vai mais acontecer, principalmente quando o Senado estiver em crise, quando o Império Romano estiver em crise, tá certo? Essa ideia de só patrício fazer parte dos soldados, de só patrícios serem generais, isso vai cair por terra, tá? Mas de início você tem que entender isso. Os clientes, quem são os clientes? São os funcionários dos patrícios. Um cliente é aquela pessoa que trabalha com os patrícios e depende dele para sua sobrevivência. Os clientes, ok? Os plebeus, gente comum, trabalhador livre, gente, plebeu não é escravo, cuidado. Plebeu não é escravo. Plebeu é homem livre. Pode ser desempregado, pode ser empregado, trabalhador camponês, trabalhador urbano, pequenos comerciantes, ceramistas, ourives. Ourives é aquelas pessoas que trabalham com ouro, né? Com os metais, enfim, tá certo? Só que os plebeus não têm direito político. Apesar de serem homens livres, eles nem votavam, nem eram votados. Eles não tinham direitos, não tinham voz em Roma, ok? Mas isso vai mudar, porque a Cris adora um... Como é o nome daquele negócio que a gente fala? Spoiler, né? Adoro um spoiler. Então, eu tô numa época que já tô avisando o que vai acontecer depois, tá? Por meio de muitos movimentos sociais, de muitas revoltas, tá certo? Os plebeus, de fato, vão conseguir, depois, com o tempo, ter os seus representantes na política e votarem, ok? Isso vai acontecer, tá? E, obviamente, a parte mais baixa que são escravos. Gente, quem são os escravos? Os escravos dessa época não eram escravos ligados à cor da pele, não. Escravidão por cor da pele ainda é depois do feudalismo. É no início do século XV, XVI, XVII, que é na Idade Moderna, tá? Ser escravo aqui é uma condição de dívida ou prisioneiros de guerra, não é? Então, prisioneiros de guerra iam trabalhar, eram os trabalhos mais pesados que tinham. Trabalho em Minas, iam para o Coliseu. Não sei se vocês já assistiram, né? Um filme chamado Gladiador, tá? Que mostra algumas situações assim que são de fato bem reais, quando se fala da política ali dos gladiadores do Império Romano, né? Dos gladiadores, tá? Então, entendam isso. Escravos não é condição de pele neste momento, tá? Escravo é por dívida. Quando você faz um empréstimo, por exemplo, e não pode pagá-lo, então você vai ser escravo daquela situação, daquela pessoa, até pagar a sua dívida, e escravo por guerra, prisioneiro de guerra, ok? Beleza? Então anota essa dica que é importante, tá? E a Cris vai passar aqui o slide.
Não, menino, não quero fechar nada, não. Espera aí que meu computador ficou doido. É aqui que passa? É, maravilha. Gente, olha, eu coloquei para vocês, tá, esse mapinha aqui, porque eu acho bem interessante, porque, assim, esse mapa mostra quantos povos tinham dentro do lugar que um dia a gente vai chamar de Roma. Tinha tribo latina, tribos sabélicas, tribos ilíricas, você tem os etruscos, você tem o território cartaginês. Cartagena existe até hoje, né? Inclusive é lindo lá, tá? E tem o domínio grego, tá? Ou seja, esses povos vocês não têm que decorar, tá, gente? Não se preocupe, tá? Vocês não têm que decorar um por um. É só para eu gosto desse mapa porque mostra para o aluno a importância, não é, dele construir na cabeça dele que já tinha povo ali e que eles também se dominavam, não é, para que um dia a grande Roma pudesse ser formada, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala da República Romana, aí sim, viu, gente? Eu vou pedir para vocês, tá? Que se vocês quiserem anotar, né, algumas dicas que eu vou dar, continuar anotando, enfim, é importante. Por quê? Esse quadrozinho que eu estou passando para vocês, tá? É o quadro que, inclusive, eu tirei da internet, alguém fez isso e salvou a minha vida, porque foi o resumo mais bem feito que eu já vi na vida. Se o aluno quer aprender República, ele aprende com esse quadro. Se você entendeu que o órgão principal da República é o Senado, se você aprendeu com tia Cris, não é, desde o início da aula, a raciocinar o final da monarquia e o início da República, se você focar nesse quadro, você vai se dar bem na prova. Ok? Então, vamos lá desenvolver a ideia da República, tá? Veja só, a primeira coisa que você tem que saber: República significa coisa do povo. Mas, obviamente, a gente já sabe que essa coisa do povo não é do povo, não é, gente? Eram daqueles patrícios que, durante a monarquia, não tinham poder de fato, não é? Porque quem tinha poder eram os etruscos, mas, quando a República começou, os patrícios, não é? Se tornaram, de fato, os grandes administradores, os grandes políticos, militares, não é? E religiosos de Roma, tá? Então é uma ironia. República significa coisa do povo, mas na verdade o povo, que são os plebeus, né, os escravos, enfim, não participa da política da República, porque não tem representatividade. Mas Tia Cris já lhe falou que os plebeus, eles vão conquistar isso, vão. Quando é que eles conquistam? Na própria República. Ok? Se você parar para pensar, a República durou um montão de séculos. Foi do século 509 ao século 27. Se alguém quiser calcular, tá? Para vocês terem noção, 509 menos 27. Então, aí, no mínimo 400 anos, né, gente? De República. 300 e poucos anos de República. É tempo para burro, tá? Para vocês terem noção, Dom Pedro II passou 39 anos no poder. Napoleão, 15 anos no poder. Dom Pedro I, 9 anos no poder. Certo? Então, veja, Vargas, 15 anos no poder, a República, o Senado, os patrícios, mais de 300 anos. Então, é um tempasso, né? Mas vamos continuar. Falou da República, o voto era censitário. Gente, o que é voto censitário? É voto por renda. Voto censitário é uma garantia que até hoje faz sucesso. Obviamente, em lugares que não são democráticos, né, minha gente? Que não são democráticos, tá? Porque o voto censitário é por renda. Então, se é por renda, só os patrícios, de fato, podiam votar. Ok? É essa a ideia, tá? Outra coisa, falou em república, você não fala em democracia. Cuidado! A UPE ama esse tipo de truque, tá? É república, mas não é democracia. A gente está falando de uma república de antes de Cristo. Tá certo? Então, não acontece isso na República Romana. Democracia, você fala da Grécia, lembra? Democracia, você fala da Grécia. E mesmo assim, se vocês assistiram a aula de Tia Rafa, né? Tia Rafa explicou que a democracia na Grécia não é parecida com a nossa democracia.
A nossa democracia, gordo, magro, alto, baixo, negros, pardos, indígenas, brancos, deixa eu ver, carecas, cabeludos, mancos, coxos, votam. Analfabetos votam. Certo? A noção da democracia da Grécia é uma democracia que ela não tem em sua participação as mulheres, não tem em sua participação escravos, não tem em sua participação até certo tempo de homens que não têm renda, tá? Então, cuidado, por favor, com a palavra democracia quando você estiver falando da Grécia e Roma, ok? Beleza de Creuza? Então, vamos continuar. Na República vão acontecer muitas lutas sociais. Essas lutas sociais são de quem contra quem? Patrícios de um lado, plebeus do outro. Patrícios querendo manter os seus privilégios e plebeus querendo conquistar privilégios. Primeiramente, qual é o privilégio que o plebeu quer? Obviamente que o voto não seja censitário, que o voto seja aberto independente da renda, que se tenha representatividade dos desejos, das necessidades dos plebeus. E uma das necessidades dos plebeus, minha gente, era a questão agrária. Era a questão agrária, a reforma agrária. Os patrícios eram latifundiários, neguinho. Era que nem os donatários aqui do Nordeste, não é? Os grandes proprietários os donatários da capitania hereditária, não é? Os proprietários dos grandes engenhos. Gente, nós temos hoje em dia o MST, Movimento Sem Terra, não é? Por que será que existe no século XXI ainda Movimento Sem Terra? Porque a questão agrária não é brincadeira. Quem tem posse de terra, minha gente, quem tem propriedade de terra, não é? É, no mínimo, uma pessoa que pode galgar e alcançar dinheiro, alcançar liberdade, alcançar privilégios, sem sombra de dúvidas. É todo mundo? Claro que não, que no capitalismo é todo mundo que fica rico, né, meu amor, porque tem terras. Mas se ligue que terra é um fator de muito dinheiro até hoje, tá? Então, vamos continuando, botando nossa mufa para funcionar, tá? Então, questão agrária, greve geral. Gente, os patrícios os patrícios não, perdão, os plebeus fizeram a greve geral, que arrepiaram os cabelos todinho dos patrícios. Essa greve geral, não é? Os plebeus e seus representantes, não é? Disseram o seguinte: olha, nós não vamos mais participar do exército. Não vamos. Vamos nos negar. Nós não vamos mais trabalhar na plantação. Não vamos. A gente não vai mais para o Coliseu. Bexiga nenhuma. Aí os patrícios fizeram o quê? Eita, eles estão falando sério. A gente não vai ter como controlar essa galera toda. Por que não vai ter? Porque não vai ter nem sequer exército. Porque o exército não foi feito, a polícia ela não foi feita para proteger o povo, acordem. A polícia ela foi feita para proteger o privilégio de quem está no poder. Infelizmente. É uma vergonha isso. Uma vergonha para os policiais defender o Estado. Né? Mas, enfim, vamos continuar, tá? Então, veja que tem lógica. Os patrícios, então, obviamente, não é? Começam a ceder, não é? Os pedidos, há alguns pedidos dos plebeus, ok? O que vai acontecer? Um desses pedidos vai estar na Lei das 12 Tábuas. Olha o nome, Lei das 12 Tábuas. Apareceu Lei das 12 Tábuas. A Lei das 12 Tábuas é exatamente aonde vai estar escrito 12 conquistas, porque república, governo não dá nada para ninguém, não ajuda ninguém. Nós é que temos que conquistar. Eles estão ali para manter o privilégio deles. Ok? Então, a Lei das 12 Tábuas é a lei que os patrícios, não é, conquistam. Que os patrícios não, perdão, que os plebeus conquistam. E, obviamente, que os patrícios vão ter que ceder. Ok? Agora, essas leis das 12 tábuas são grandes modificações? Não, algumas são bem bestinhas, que é, um patrício agora pode casar com plebeu. Entendeu? Então, assim, algumas coisas são bem bestinhas mesmo, mas que para a época faziam uma grande diferença, porque, querendo ou não, é uma conquista dos homens livres, dos plebeus, tá certo? Que ainda não votavam, mas vão começar a votar e ter os seus representantes, sim, lá no Senado, não é? Não no Senado, né? Exatamente. Mas dentro da, como é que eu posso dizer? Dentro do tribunal, não é? Dentro da política.
tá? Então, outra coisa que eu quero conversar com vocês, vamos lá? Lutas sociais, patrícios contra plebeus, questão agrária, greve geral, reforma legislativa. Gente, reforma legislativa, reformar é mexer, legislação é na lei, mexer nas leis. Qual é a mexida nas leis? É a criação da lei das 12 tábuas, ok? Igualdade jurídica. Gente, para pensar. O que é igualdade jurídica? É reconhecer, você tem uma lei que reconhece que todo mundo é igual perante a lei. Essa igualdade jurídica, ela vai ser buscada. Vai ser conquistada? Não. Porque até hoje, né, minha gente, todos são iguais perante a lei. Nós somos iguais perante a lei? Não, né? Será que o filho de uma pessoa que não tem privilégios, se for preso, ele vai ser tratado do mesmo jeito que o filho de um juiz, neném? Não, né? Então, mas a igualdade jurídica ela é importante, a igualdade na lei ela é importante, né? Mas na prática são outros 500. A outra coisa, eu quero conversar com vocês, desigualdade social. Então, pode aparecer na prova questões de desigualdade social, tá? Outra coisa, fim da escravidão por dívidas. Eu considero, né, eita, quase que não sai. Uma das leis, né, que foram conquistadas mais importantes foi o fim da escravidão por dívidas. Não é? Então, isso não era mais importante. Nenhum homem livre será escravo novamente por questão de dívida. E isso é muito importante. Ok? A outra coisa que vai acontecer, vê só. Lembra que tia Cris falou que as expansões territoriais, as conquistas territoriais de Roma não vai começar no Império, vai começar na República. Lembra que tia Cris disse isso? Para vocês não caírem numa pegadinha. Pronto. A expansão territorial em Roma, tá certo? Começa na República e eles começam, os romanos, começam a, como é que eu posso dizer? Se aventurar pelo Mare Nostrum. O nome é Mare Nostrum. Pelo Mediterrâneo, não é? Então, os romanos, eles começam, tá certo, gente, a realmente, como é que eu posso dizer? Se transportarem, né? Fazer sua logística, enfim, começam a usar e dominam. O mais importante é vocês saberem, né? E dominam o mar Mediterrâneo, que vai ser chamado de Mare Nostrum, nosso mar. Tá? Então, vejam que realmente é importante. Eu queria mostrar uma foto, deixa eu ver se eu tenho uma foto para vocês, do mar Mediterrâneo, tem? Ó, todo mundo tá vendo esse mapinha aí? Veja como o mar Mediterrâneo é importante para o seu conhecimento, aluno NCN. Veja, o mar Mediterrâneo é essa faixa azul de terra, no meio, ou desculpa, de mar, né, de água, aí no meio. Vê, na parte de baixo do Mediterrâneo, aqui é o Mediterrâneo, tá? Ó, tá? Na parte de baixo, você tem a África, gente, você tem o norte da África, você tem a Mauritânia, você tem o Egito, tá certo? Essa parte aqui, no meu lado, viu, gente? No meu lado, aparece como lado direito. Lado direito, você tem a Ásia. Você tem a Capadócia, você tem a Síria, você tem Jerusalém, você tem a Arábia Saudita, tá certo? Então, veja que é importante. Em cima do Mediterrâneo, você tem o quê? A Europa toda. A Itália, ó, é essa botinha aqui, ó. A Itália é essa botinha, tá certo? A Grécia, eu costumo chamar de... Como é uma ferradura de cavalo, né? Que se a gente botar aqui, faz um U para baixo, né? Então, você aqui, ó, aqui você tem Portugal, aqui você tem Espanha, aqui você tem a França, aqui você tem a Itália, ó, gente. Aqui você tem a... Como é o nome daquela galera do Brexit? Da Inglaterra. Então, veja que o mar Mediterrâneo, minha gente, é importantíssimo para a colonização, para a expansão do próprio Império Romano, tá? De um lado, você tem, de novo, a Ásia, na parte de baixo você tem a África, na parte de cima você tem a própria Europa, e do outro lado, do lado esquerdo, você tem o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico é um oceano que, depois de 3 meses de navegação, não é? Você chega aqui na América. Ok? Então, vamos voltar para concluir essa parte aqui da República Romana, tá? Gente,
Uma guerra que pode aparecer mesmo, viu, gente? Pode aparecer mesmo na sua prova, durante a República, é a Guerra Púnica. Guerras púnicas. Gente, guerras púnicas tem a ver, tá certo, com Cartago. As guerras púnicas é exatamente Cartago de um lado, e você tem a República Romana do outro lado. Ok? As guerras púnicas vão acontecer, tá certo? Por causa da necessidade de expansão territorial, a necessidade de se conquistar mais latifúndios, tá certo? E, obviamente, é muito importante para que a escravidão continue sendo expandida, que a colonização para o enriquecimento de Roma continue, tá certo? Mas, infelizmente, enquanto os patrícios enriquecem, o de cima sobe e o de baixo desce. A plebe vai se empobrecendo cada vez mais. Então, as guerras púnicas, viu, gente? É uma guerra realmente que tem a ver com expansões territoriais, com colonizações, ok? Só que vocês precisam aprender agora, isso já é spoiler, tá? Enquanto mais o Império Romano cresce, mais ele fica rico, mais escravos tem, mais terras tem, mais imposto tem. Isso um dia vai parar. Isso um dia vai diminuir. E como é o nome dessa diminuição? Pax Romana. Pax, PAX, de paz. Pax Romana. É quando as fronteiras vão começar, a se estagnar, vão começar a parar de aumentar. Mas se para de aumentar, também para de ter imposto, para de ter mão de obra barata, que são os escravos, para de ter dinheiro para comprar animal da África e matar no Coliseu, para de ter prisioneiro de guerra para servir de pão e circo, de diversão, galera. Morte sendo diversão. Isso é um absurdo, né? Mas isso acontece, e até hoje, não é? Não sejamos hipócritas, até hoje, né? Então, se liguem, tá? Guerras púnicas, Cartago vai ser derrotado, expansão territorial, mais latifúndio, mais expansão da escravidão, ou seja, mais mão de obra barata para enriquecer Roma, mais colonialismo, empobrecimento da plebe, até que as fronteiras vão parar de crescer e, obviamente, essa riqueza vai começar a se tornar uma crise, vai começar a se tornar um problema, ok? É esse pensamento que o aluno esperto NCN tem que ter, tá? Veja só, tia Cris falou para vocês sobre a questão agrária. Questão agrária, ok? Gente, questão agrária, reforma agrária. Tia Cris não disse a vocês que os plebeus vão conquistar os seus direitos, não é? Com a lei das 12 tábuas. Pronto. Com o tempo, os plebeus também vão conquistar um tribuno da plebe. O que é um tribuno? É um representante. Ou seja, os plebeus vão se reunir, vão indicar uma pessoa para ser representante, ou seja, uma pessoa para ir lá na tribuna, para ir lá na Ágora, né, que é a praça de encontros lá da Grécia, mas na República a gente vai ter o tribuno, na República não, desculpa, na Grécia a gente chama de Ágora, tá certo? E em Roma a gente chama de tribuno, tá? Aí o que vai acontecer? Vão denominar, tá? Dois irmãos que são bastante conhecidos, que são os irmãos Graco, tá? Os irmãos Graco. Então, os irmãos Gracos vão se tornar os tribunos, os representantes da plebe mais conhecidos. E eles vão ser assassinados, infelizmente, tá? Mas é isso que acontece, ok? O que acontece, gente? Os irmãos Graco, eles vão pensar em duas leis que podem, com certeza, aparecer aí para você, tá? É a lei agrária e a lei frumentária. Lei agrária e a lei frumentária. O que isso quer dizer? Uma dessas leis, tá certo? Diz assim, olha, que é a lei agrária. Ela vai dizer assim, olha, nós vamos pegar as terras do Estado, nós vamos pegar as terras da República e vamos distribuí-las. Não é? Aqueles patrícios que têm terra da República, não é? Só podem ter até X quantidade, X hectares. Isso vai funcionar? Mas não vai mesmo. Os patrícios vão ficar, chateados, não é? E a outra lei que é muito importante é a lei frumentária,
que tem a ver com valores, tem a ver com dinheiro, tem a ver com você ter produtos que sejam acessíveis para a camada mais pobre, pelo menos. Então, veja que são duas leis importantíssimas, que são importantes até aqui no Brasil e que não é feito. No século XXI, a gente continua, não é, matando os indígenas, retirando a terra dos indígenas, não reconhecendo de maneira prática, porque na lei é muito bonito, não é? O direito dos indígenas, muito menos direitos das pessoas de terem o seu pedaço de terra. Não é? E quando o MST conquista uma terra, não é? Obviamente, aquela pessoa ali não tem como fazer um sítio, não tem como comprar animais, não é? Não tem como fazer o seu poço, não tem como se manter na terra. Aí é muito fácil para o governo, né? Quando se conquista ceder a terra, mas não dá condição nenhuma da pessoa continuar ali de maneira decente. Aí a pessoa vai lá e vende a sua terra por preço de banana e continua no MST. E aí, gente? A questão agrária é muito séria, porque terra é privilégio, é poder, ok? Então, para finalizarmos aí essa reta final, tá? Obviamente, a lei agrária e a lei frumentária são um fracasso, não é? Infelizmente. Os irmãos Graco morrem, tá certo? Nessa luta, tá? Mas, independente disso, as revoltas plebeias, elas não diminuem, elas só aumentam. Minha gente, quando o povo olha para um lado e vê morte, olha para o outro e vê morte, ele vai se rebelar. Porque morrer com fome e morrer pegando em armas é morrer do mesmo jeito. Mas um é muito mais decente que o outro. Então, as revoltas plebeias durante a República só vai aumentar, só vai crescer, vai se intensificar, vai trazer instabilidade para a República, não é? Os senadores vão ficar com os cabelinhos todos arrepiados, não é? Aí o que vai acontecer durante a República? A convocação de uma ditadura. Gente, ó, a ditadura em Roma não é a mesma ditadura de Hitler, não é a mesma ditadura aqui no Brasil dos militares, não é, tá? O que é a ditadura? É uma tirania. O que é uma tirania, uma ditadura em Roma? Significa que aquela pessoa que vai guiar, que vai gerir, que vai administrar Roma, tá certo? Ela não é legítima. Ela não é para estar ali no poder. Ela tomou esse poder. Então, durante a ditadura, o Senado vai existir, mas ele não vai ter tanta bola assim. Por quê? Porque vai haver um momento na República Romana que não é o Senado que vai despontar. É quem? É o tirano. É o ditador. Mas esse ditador não é uma pessoa ruim em si. Ao contrário, um tirano é amado, é respeitado, o povo gosta dele. Por quê? Porque o tirano, apesar do nome, ele vai entender que ele precisa conceder direitos. Ele precisa ter cuidado com o povo. Não é? Não é porque ele é bonzinho, não. É porque a tirania é uma forma de governo que foi encontrado pela República Romana, para resolver a crise da República, para resolver as revoltas plebeias. Funcionou? Não. Mas foi uma solução? Foi. Uma solução que deu certo? Não. Todo líder de uma nação, não é? Ele precisa solucionar problemas. Se der certo, ótimo, ele continua. Se der errado, tchau e benção. Não é? Então, para terminarmos, eu acho que eu já falei isso umas 6 vezes, mas juro que a gente está terminando, tá? Quem é que pode aparecer durante a ditadura ou a tirania da República, tá? O general Mário, né? E o general Mário, inclusive, viu, gente? Vou dar logo um spoiler. Ele vai ser um dos generais que vai ligar a butuquinha e vai dizer assim: ô, gente, tu, Senado, tu, República Romana, depende de mim, depende do meu trabalho, eu sou importante, por que eu não posso votar? Por que eu não posso participar da política? Por que eu não posso ser votado? Por que eu não posso ter um cargo político? Aí, o que o general, esse Gal, viu, gente? Gal Mário, Gal significa general, tá? Então, profissionalização do Exército. Mário vai pensar o seguinte: olha, uma das coisas que a gente vai fazer
é pensar num exército profissional. Ou seja, um exército, isso é uma sacada muito boa. A gente vai ter um exército que não é plebeu em si. A gente vai ter uma pessoa que, se entrar no exército, ela vai receber um soldo. Ela vai receber um salário, sal, né? Que é uma coisa bem cara na época, inclusive, tá? Profissionalização do exército, que, minha gente, se você tem, é o que acontece hoje. Você tem pessoas que são do exército, da marinha e da aeronáutica, não é? Eles ganham por isso, são profissionais, tá? Aí, se eles quiserem, por exemplo, dizer para seja quem for, não quero participar dessa revolta, não quero jogar gás lacrimogêneo nos manifestantes, eu acho que os estudantes estão certos por lutar pelos seus direitos, eu acho que os trabalhadores estão certos de lutar pelos seus direitos, e eu não quero participar disso. Aí, os comandantes vão dizer aqui, então você vai perder sua farda, você vai ser demitido, você vai perder sua unha, você vai perder sua boquinha. Então, veja que a ideia do general Mário foi muito boa, não é? Da profissionalização do Exército, tá? Aí, o que vai acontecer? Com essa profissionalização, o vínculo, a relação entre generais e plebeus vão ficar mais intensas, vão ficar mais próximas. É aí que começam os triunviratos, tá vendo? O governo de três. O governo de três. Para depois se tornar o governo de um e ser o fim da república. Porque o governo de um, a gente já está falando no Império Romano. E sem Império Romano não é mais república. Certo? Então, gente, quando vocês forem revisar essa aula, tá certo? Sejam espertos, peguem o slidezinho que eu passei para vocês, tá? O slide tem 2 aulas em uma, tá? Tem Grécia e Roma, eu não vou separar, nem a pau, tá certo? Vou mandar para vocês assim mesmo, tá? É mais material para vocês estudarem, tá? Então, tá aí o quadro. Esse quadro também tem no Império, tá bom? Então, no nosso próximo encontro, a gente finaliza, tá? A história de Roma, que é muito grande, tá bom? Muito obrigada. Obrigada por, enfim, espero que tenham gostado, né, da aula. Espero que tenham gostado da maneira que eu me comunico. Às vezes eu fico bem brava assim, mas é atuação, né? Para vocês sentirem o peso, para vocês se apaixonarem ou para vocês se indignarem comigo. Porque história é paixão. História é você olhar o seu passado e dizer assim, putz, que vacilo. Não quero ser assim, não acho isso legal, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Eu vou mandar já no grupo o slide para vocês e tio Érico ou Ju manda para vocês a gravação também, tá bom?